E aí galera, tudo bem com vocês? Aqui quem tá falando é Gabi, e no vídeo de hoje eu vim conversar com vocês sobre um livro que eu terminei de ler nessa semana, que no caso é Entre Gravetos e Ossos, o segundo livro da série das Crianças Desajustadas. Então, bora pra essa resenha. Mas antes de começar essa resenha de fato, pessoal, eu gostaria de deixar vocês já avisados que aqui nós não trabalhamos com spoiler, tá? Vocês podem sentar aí e assistir esse vídeo numa boa, que eu não vou dar spoiler nem do primeiro livro e nem desse segundo. Principalmente porque esse segundo livro não é uma continuação direta. Vai tratar da história de duas personagens que aparecem no primeiro livro, mas, enfim, não fala sobre o que aconteceu no primeiro livro, entendeu? Mas antes de começar esse vídeo de vez, eu gostaria de pedir para vocês deixarem um like aí embaixo e se inscreverem no canal. Qualquer interação que vocês tenham aí no vídeo, comentando, se inscrevendo, curtindo, compartilhando, isso tudo aí ajuda o canal a crescer, faz o YouTube entender que o conteúdo que eu produzo ele é interessante e recomenda para mais pessoas. Então, se vocês puderem deixar um like aí embaixo, eu agradeceria muito. E também, só para avisar que eu sempre deixo o link da Amazon aí embaixo, então caso você queira comprar qualquer coisa da Amazon, pode usar ele. Então, enfim, galera, nesse livro aqui, a gente vai encontrar uma história infanto-juvenil, tá? A autora é a Sina Maguire e, enfim, essa série aqui é uma trilogia infanto-juvenil em que nós vamos acompanhar crianças desajustadas, né, mas crianças que meio que sem querer querendo encontraram uma porta mágica que levaram elas para um mundo diferente. É como se fosse Nárnia, sabe? Você entra ali no guarda-roupa e quando você vê, você está saindo num outro mundo. E assim como em Nárnia, muitas dessas crianças passaram anos nesses outros mundos, que não é o mesmo, tá? São vários mundos diferentes, e antes delas voltarem para casa. Algumas voltam como se o tempo não tivesse passado, outras voltam realmente, sei lá, se elas passaram 6 anos lá dentro, elas voltam 6 anos mais velhas, e enfim, essas coisas não são exatamente lineares. No primeiro livro, a gente vai acompanhar a Nancy e um grupo de outras crianças que foram para esses mundos, voltaram e agora elas meio que não conseguem se adaptar direito ao nosso mundo real e normal, porque elas passaram muito tempo nesses mundos diferentes. E aí os pais, sem saber lidar muito bem com essas crianças, mandam elas para uma escola para crianças desajustadas. Os pais acham que é como se fosse um mini reformatório ou quase uma clínica psiquiátrica que essas crianças vão estudar, mas que também vão receber esse apoio psiquiátrico para que elas voltem a ser as crianças normais deles. Mas na realidade, nessa escola, o que eles encontram é apoio, porque todas as crianças que estão ali, inclusive as pessoas que trabalham ali, elas também já foram pessoas que foram para esses outros mundos e voltaram e não conseguiram achar o caminho de volta. E, enfim, no primeiro livro a gente vai conhecer duas personagens, duas irmãs gêmeas, que são a Jack e a Jill. Uma é como se fosse uma cientista maluca e a outra é uma princesa super delicada. E, enfim, a gente conhece elas ali naquele primeiro livro, e nesse segundo livro a gente vai conhecer a história anterior delas. Desde antes delas irem para esse mundo, para as. Como que é o nome? Para as charnecas. E enquanto elas vivem lá, e o posterior ali, como que elas voltam para casa, tá? Então, enfim, aqui a gente vai acompanhar essa trajetória, essa história delas. E a maior parte dessa história se passa quando elas estão nas charnecas. As duas foram criadas de uma forma bem diferente, assim. Apesar delas serem gêmeas, os pais eram muito esquisitos. Um deles queria muito um menino e a mãe queria muito uma menina. Então eles meio que decidiram entre si que cada uma delas iria cumprir um desses papéis, tá? Independente do que elas gostassem ou não. Então a Jack, ela foi criada como uma princesinha, ela só podia usar vestido, não podia brincar, não podia correr, porque ela tinha que se comportar como uma mini dama. E a Jill, muito pelo contrário, ela foi criada como um menino, cabelo curto, sempre o tempo todo, e enfim. Na hora que elas acabam meio que entrando por essa porta e indo para as charnecas, querendo ou não, acaba sendo um momento um pouco de libertação delas, em que elas podem se libertar dessas amarras que os pais colocavam nelas e podem ser um pouco mais do que elas realmente são. Porém, enfim, aqui nessas charnecas nós temos um detalhe, tá? Elas, na realidade, caem num mundo em que elas meio que têm 3 direções para tomar. Elas poderiam ir para o mar e, enfim, ali, se não me engano, tem o príncipe dos afogados ou alguma coisa assim.
Elas poderiam ir para as montanhas, que é onde teriam os lobisomens, mas elas acabam indo para a floresta e chegando nas charnecas, que é o território dominado por um vampiro. E, enfim, uma delas, a Jill, no caso, ela vai acabar ficando sob o domínio desse vampiro, por livre e espontânea vontade, diga-se de passagem, e a Jack vai acabar como aprendiz de um cientista muito doidão. E, enfim, aí a gente vai acompanhar aí a história delas e piriri pororó. Essa aí é a história base. E, enfim, sobre esses livros, eu não sou uma grande fã de infanto-juvenil, tá? Não vou mentir. Nem sei porque eu continuo tentando, mas, enfim. Depois que elas chegaram aqui nas charnecas, não vou mentir que a história ficou um pouco mais interessante, ficou um pouco mais dinâmica, mas, assim, não foi um livro grandes coisas pra mim, dei 3,5 estrelas, tá? Porque eu acho que tem pontos bacanas aqui, tem pontos não tão bacanas, eu gostava muito de acompanhar o ponto de vista da Jack. Porém, eu também tenho críticas a fazer aqui a essa autora, porque eu acho que esse livro ele seria bem interessante para você que tem criança em casa ali dos seus 10, 12 anos, 13, de repente, pegar para ler, porque é uma coisa assim de magia, talvez um pouco de aventura, tem uma linguagem mais fácil, mais infantil e que é muito propício. Porém, eu fico assim de indicar porque a autora, eu gostaria de saber em que classificação que ela estava pensando enquanto ela escrevia esse livro. Porque, não apenas esse livro, mas esses livros aqui no geral. Porque, assim, ao mesmo tempo que tem uma narrativa bastante infantil, tem momentos em que ela toca em assuntos que eu não sei se os pais estariam tão interessados em. Se os pais gostariam que os filhos estivessem tendo contato nesse momento, entende? Então, enfim, aqui a gente tá narrando as coisas ali normal, e daí, do nada, ela vai ali falar sobre as curvas voluptuosas e encantadoras, e não sei o que, de uma personagem ali. E sei lá, é um livro de aventura infanto-juvenil. Será que é pra você tá querendo sexualizar uma personagem aqui? Que também é uma adolescente? Ou será que necessitava de ter outras menções um pouco mais sexualizadas aqui? Eu não sei se eu tô sendo muito careta, mas tem coisas, tinha passagens aqui que eu ficava assim, meu Deus, se eu estivesse lendo isso aqui pra uma criança, chegasse nessas partes, eu ficaria um pouco constrangida de estar lendo, porque surgiriam perguntas, e daí você teria que dar respostas. E, claro, tudo depende da faixa etária. Mas é justamente esse meu problema, porque a narrativa dela me parece infantil demais para um público jovem, ali dos seus 15, 16 anos, mas alguns temas que ela decide abordar aqui, não os temas necessariamente, mas algumas cenas que ela insere aqui, não é nada explícito, tá, gente? Mas algumas cenas, algumas discussões aqui, meio que fogem à faixa etária das crianças ali dos 8 aos 12 anos, entendeu? Porém, eu ainda acho que esses livros aqui, eles são interessantes para jovens ler, mas cabe a cada um dos pais fazer esse trabalho de pegar o livro, ler e avaliar se acha que está tudo bem o próprio filho, a própria filha ler esse conteúdo aqui ou não. Porque são os pais que decidem e são os pais que têm que fazer aí essa seletiva do que os filhos consomem, não é? Não é porque é infantil, gente, ou infanto-juvenil, que tá tudo liberado, tá? Às vezes vai ter coisa aqui que você não vai se sentir tão confortável com a sua criança lendo. Então, leia antes dos seus filhos e decida por si só se vale a pena dar para eles lerem ou não, tá? Enfim, o vídeo de hoje foi esse, foi curto, uma resenha curta, porque é um livro curto, mas que eu achava que valia a pena vir aqui comentar sobre ele com vocês, tá? Principalmente porque eu gostaria de pontuar essas coisas que foram impressões que eu tive já lendo o primeiro livro, mas nesse segundo volume se intensificaram um pouco mais essas minhas ressalvas e também trazer essa discussão aí para vocês, né? Se vocês conhecem essa autora, essa série de livros, eu acho que talvez tenha ficado um pouco confuso ali qual que é a faixa etária dos jovens que era para estar lendo isso. Entre 15, 16, 17 anos, show. 13, 14, quem sabe. Mas eu acho que quando eu tinha 13 ou 14 anos, esse estilo de narrativa já estaria um pouco infantil para mim, talvez me afastasse da leitura. Entende? Por exemplo, esse não é o tipo de discussão que a gente tem quando a gente está lendo Percy Jackson, quando a gente está lendo Harry Potter. A gente não fica pensando, pô, mas será que isso aqui é apropriado para uma criança ler? Não, a gente só lê e aproveita. Então, me chama atenção isso, num livro infanto-juvenil. Enfim, não é um livro horrível, não é um livro maravilhoso, mas é um livro ok, tá? 3,5 estrelas, passou ali da média
dá pra ler. Mas não vou mentir, eu levei 1 mês pra ler esse livro que tem menos de 200 páginas, simplesmente porque eu não me empolgava pra pegar ele. Mas enfim, gente, agora eu de fato vou ficar por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês gostarem, deixem um like aí embaixo, se inscrevam no canal para não perder os próximos vídeos. Toda segunda-feira tá saindo vídeo novo aqui no canal. E, enfim, é isso. Eu vou ficando por aqui e eu espero ver vocês no próximo vídeo. Tchau, tchau!